Olá, irmãos da Primeira Igreja Batista do Retiro. Hoje a gente está reunido mais uma vez aqui para compartilharmos da Escola Bíblica Dominical e nós vamos dar continuidade aos estudos que já vêm sendo ministrados em sequência. Domingo passado o David falou, sobre planejar para conquistar, uma escola bíblica recheada aí de argumentos, de conteúdo. Foi realmente um tempo muito abençoador, falando das estratégias adotadas por Neemias. E hoje a gente vai avançar um pouco mais e falar sobre trabalhar e vigiar. Então, no domingo passado, o assunto que foi tratado foi sobre planejar para conquistar. E foi isso que Neemias fez quando nós olhamos para os 3 primeiros capítulos desse livro. E agora a gente vai entrar numa nova etapa, uma vez que o que ele havia planejado e que ele já tinha colocado em andamento já estava em curso. Agora então a gente vai ver a necessidade de agregar algumas novas abordagens nesse processo de planejar, conquistar e continuar trabalhando. Além de todas essas outras coisas, existem algumas atividades, que a gente pode chamar assim, que vão nos fazer entender como que esse processo todo, dessa reconstrução dos muros de Jerusalém, chegou agora num nível onde não só o trabalho físico, o momento de organizar, de planejar, orar e colocar em pauta, mas também algumas atitudes que são interessantes para a conclusão desse projeto que se foi iniciado. Então eu queria compartilhar com vocês a leitura do texto bíblico que está lá no livro de Neemias mesmo, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13 e vamos ler Neemias 4, do 13 até o 18. Diz assim a leitura do texto: Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com a sua espada e a sua lança e o seu arco. Depois fiz uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor grande e temível, lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas famílias, pelas suas mulheres, pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e outra metade empunhava lanças e escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam cargas, cada um com uma das mãos faziam a obra e com a outra mão seguravam armas. Os construtores, cada um trazia uma espada na cintura enquanto construíam. E o que tocava trompete ou trombeta estava ao meu lado. Vê que texto recheado de informações. O que Neemias está fazendo aqui, ao relatar o que está acontecendo, ele está narrando os fatos. Ele está fazendo com que a história seja contada na íntegra, para que todos tenham a condição de conhecer os processos que foram adotados aqui, para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos e a partir da reconstrução dos muros, transformar Jerusalém em uma cidade forte. Daí a gente percebe o quanto era importante, nesse contexto, para Neemias, reconstrução do muro de Jerusalém. Eu quero começar então fazendo a leitura da revista da nossa EBD, que foi esse tema particularmente desenvolvido pelo pastor Rony Rodrigues, e diz o seguinte, nesta lição nós iremos notar que Neemias está trabalhando a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. A cidade havia sido tomada pelos babilônios, seus muros haviam sido derrubados e as portas queimadas. Muros trazem sensação de segurança, de proteção da cidade. Os muros eram
imprescindíveis para se avaliar o grau de segurança de seus habitantes. Como um homem de Deus que se preocupa com o seu povo, ao tomar conhecimento de tamanha desolação e sofrimento, Neemias lamenta, chora, se levanta para agir e trabalhar em favor do povo de Deus, no caso, né? E por sua analogia, como igreja, é a igreja do Senhor. Então precisamos reconstruir os muros espirituais de nossa sociedade, devastada, sucumbida ao poder do pecado, para assumirmos tal desafio. E necessitamos, ousadamente, ter uma espada em uma mão e executar o trabalho com a outra mão. Então nós não devemos discutir o trabalho confiado a nós, de pregar o evangelho da salvação em Cristo, a sermos vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. No poder do Espírito Santo e para a glória de Deus, precisamos agir em duas frentes: trabalhar e vigiar. Bom, pastor Rony, ele faz aqui, a princípio, uma síntese, né, do que ele pretende trabalhar como tema para essa abordagem, e ele aproveita a oportunidade e faz aqui uma analogia. Neemias, no contexto judaico, estava trabalhando para reconstruir as muralhas que uma vez havia sido erguida, foi derrubada, destruída por conta dos invasores de Jerusalém. Ainda algumas coisas ficaram de pé, mas haviam muitas frestas, muitas arestas e que precisavam de fato de reconstrução. Esse contexto está escrito nos livros históricos da Bíblia. E a analogia que o pastor Rony faz é com a igreja no contexto atual, no contexto do cristianismo, no contexto de Novo Testamento, Nova Aliança. Nós vivemos em uma etapa onde a igreja também precisa de experimentar algumas reformas, né? Eu não estou falando que é a PIBRE, eu não estou falando que é a igreja dali, a igreja de acolá, eu estou falando da igreja de Cristo, a igreja ataviada, a igreja que Jesus irá voltar para buscar. Então, nós estamos trabalhando na nossa lição número 10, né? Trabalhar e vigiar. Eu quero fazer então com você uma contextualização para que você possa entender o que está acontecendo, né? E o primeiro tópico aqui é fazer a seguinte pergunta: quem é Neemias, né? Talvez possa ser que você não saiba quem é Neemias, ou aonde esse camarada se enquadra na história de Israel, qual é a sua relevância, qual é a sua importância para esse contexto do qual nós estamos estudando aqui. E deixa eu compartilhar com você quem é Neemias, né? Neemias, ele é um personagem importante da história de Israel, porque ele aparece, né, particularmente nesse livro. A gente até cita outras questões as quais Neemias escreveu e tudo, mas não se comenta muito sobre ele. E é muito interessante nós olharmos como que Neemias é um personagem importante, porque a história é riquíssima em detalhes e é um livro que vai nos mostrar o quanto que um homem determinado, um homem comprometido por Deus pode sim mudar a história de uma nação. Neemias é contemporâneo de Esdras, né? Esses dois, por assim dizer, eles são personagens que participaram agudamente na história de Israel. Neemias, ele e Esdras, né, eles trabalharam para reconstruir Israel em dois estágios, né? Então, um deles recebeu uma missão e o outro recebeu uma outra missão, e a missão de ambos, elas se fundiram para que Israel pudesse experimentar esse processo de reconstrução do qual nós estamos falando, né? E aí, com o trabalho desses dois personagens, Neemias e Esdras, a história de Israel vai convergir no que diz respeito à reconstrução dos muros, e mais do que isso, a intenção de Neemias não era pura e simplesmente reconstruir os muros, mas era reconstruir uma nação, era reconstruir um povo, trazê-los de volta à realidade, trazê-los de volta ao comprometimento, ao envolvimento, ao sentimento mútuo, a uma ideia de congregação. Por isso que esses dois personagens são muito importantes na história de Israel. Bom, enquanto Esdras trabalhou para reabilitar, né, Israel como um povo espiritual, afinal de contas, Esdras foi quem começou a reunir os rolos, foi quem foi atrás dos sacerdotes, foi quem foi atrás dos levitas,
suscitou novos profetas, a adoração novamente no meio de Israel, e também a leitura, né, do cânon, ou daqueles rolos de pergaminhos antigos, da Torá, da Tanakh, dos livros, né, históricos para Israel. Foi Esdras quem foi reunir esses documentos e trazê-los de volta para o convívio da nação de Israel. Então a frente aonde ele trabalhava tinha o propósito de reabilitar, de reconstruir esse sentimento espiritual, trabalhar esse contexto espiritual na vida daquela nação. Enquanto isso, Neemias tinha um outro chamado. Neemias tinha uma missão diferente. Neemias tinha a missão de reconstruir os muros de Jerusalém e de fazer com que o sentimento de nação, a ideia de nação, o contexto de nação, a bandeira, a história, tudo isso fosse retomado de novo no coração de cada um daqueles judeus, de cada um daqueles irmãos, né, envolvidos na história contextual de Israel aqui. Bom, Neemias, por assim dizer, né, ele precisava mexer com a autoestima do povo de Israel, ele precisava fazer com que toda aquela comunidade tivesse um comprometimento e um comportamento de nação, e que tinha como uma missão, né, ser o farol de Deus para as nações, para os povos e quiçá para o mundo. Então repare bem o quanto que isso é interessante. Enquanto Esdras, né, que chegou pelo menos 14 anos antes de Neemias em Jerusalém, trabalhava para reunir material e tentar animar o povo e fazer com que as pessoas tivessem de novo interesse pelas coisas de Deus, né? Ler a Torá, ler a Tanakh, cantar salmos. Enquanto um trabalhava com essa frente, o outro tinha uma missão tão importante quanto. E aí eu quero trazer o primeiro ensinamento aqui, dentro desse contexto que nós estamos fazendo, é que percebe o quanto que o trabalho em comunidade é muito importante, porque dá a sensação de que um trabalho de um ou de outro teria um peso de importância maior, mas a grande verdade é que o trabalho deles iriam se complementar, iriam se fundir. Sem Neemias tocar na autoestima, no desejo de nação, sem Neemias tratar o povo nessa questão que havia sido desolado, havia sido destruído, e a gente vai ver isso aqui ao longo da caminhada, talvez Esdras não tivesse tido sucesso ao reunir o material que ele estava preparando, ao cumprir a sua chamada. Então o trabalho que é feito dentro desse contexto histórico de nação e de trazer a presença de Deus, não cabe a uma pessoa, cabe a nós trabalharmos juntos para que isso aconteça. Por exemplo, eu estou aqui falando agora e parece que o meu trabalho pode até ser muito importante, mas a grande verdade é que se eu não tivesse o apoio aqui, se eu não tivesse aqui o auxílio, né, e o complemento do Pedro Pérez, eu confesso para você que eu estaria enrolado. Eu não saberia como fazer isso, mas tem sido um tempo de aprendizado. O meu trabalho é importante e o trabalho do Pedro Pérez é importante, porque imagina, se eu não tivesse aqui, o Pedro Pérez ia ficar filmando as paredes, né? Então entenda bem, é muito importante nós entendermos que o trabalho de um iria complementar o trabalho do outro. Bom, o segundo tópico aqui, saindo da questão aqui da contextualização inicial, partindo para a contextualização intermediária, nós vamos precisar entender qual era então a missão de Neemias. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar com você. Neemias, né, ele soube então do histórico recente de Jerusalém, sobre como estavam seus irmãos ali, né, os seus patrícios, e como estava também o contexto daquela terra. Os muros haviam sido caídos, não havia mais adoração, as pessoas não tinham nenhum interesse. A grande verdade é essa, em reconstruir, recuperar esses tempos de glória, né, do rei Davi, de ter derrubado o gigante, do próprio rei Salomão, que passou durante um bom tempo sem envolver-se com guerra, aliás, todo o seu reinado. Não, as pessoas agora estavam pacíficas e aceitando tudo que estava acontecendo. Então, quando Neemias ele soube, né, de que a situação de Israel era calamitosa, e eles viviam aquele estado extremamente deplorável de cidade sitiada,
uma cidade tomada pelos inimigos, destruída por dentro, implodida, e agora com suas muralhas em ruínas. Neemias, ele não aceitou aquilo de uma forma muito natural. Talvez ele pudesse ter dito, são coisas que acontecem, fazer o quê? Mas muito pelo contrário, Neemias, ele se indignou no seu coração com aquela situação, e ele decidiu tomar uma atitude. Ele não aceitou de forma pacífica todo aquele cenário que foi pintado para ele. Tudo que foi dito para ele, mexeu com aquele homem de alguma forma. E aí o que Neemias fez? Neemias, ele se levantou, se colocou à disposição de Deus, e aí a partir da disposição de Neemias, Deus iria fazer com que alguma coisa movesse todo aquele cenário a partir de um homem que se colocou à disposição para cumprir um propósito, para fazer a vontade de Deus. Uma coisa que eu fico achando muito interessante aqui, o texto não mostra isso, né? Mas é óbvio que Deus trabalhou para que Neemias tivesse conhecimento daquela situação toda e ele tivesse um sentimento interessante para que as coisas pudessem mudar. Uma coisa que eu vejo dentro desse texto aqui também, embora muitas pessoas tendem a contestar, mas eu sou do pensamento categórico em dizer que Deus não nos fez pessoas sem sentimentos, muito pelo contrário, Deus nos fez com inteligência, intelecto, capacidade de tomar decisão. Eu acredito que movido pela livre vontade, pela livre agência, Neemias colocou a situação diante de Deus e ele quis trabalhar. Ele colocou-se à disposição de Deus e ele uniu o útil ao agradável. É óbvio que Deus queria que aquele trabalho fosse realizado. E a gente vai vendo isso ao contexto da história, né? Quando ele fala com o rei, e o rei prontamente se coloca à disposição para ajudar, o rei dá para ele cartas para que ele possa, à medida que ele vai avançando e chegando próximo a Jerusalém, ele consegue conquistar os materiais que ele necessitaria para dar andamento ao projeto que havia sido plantado no seu coração. Então, eu percebo que Deus, ele faz o homem com intencionalidades. O homem tem condições de forma intencional, desenvolver projetos que podem ser usados de acordo com os propósitos que Deus tem. Amém? Enfim, fechando então essa questão do contexto aqui, né? Seria feita a seguinte pergunta, então. O que significa os muros de Jerusalém? Por que isso é tão importante para Neemias, né? Bom, o pastor Rony aqui, ele já fez uma pequena abordagem, mas naquele tempo, né, em tempos dos primórdios, o muro de uma cidade, ele tinha um simbolismo muito grande. E ele era uma espécie de mensagem que era passada de forma que todos pudessem entender, é que, por exemplo, todo mundo aqui conhece a história das muralhas de Jericó, né? E a fama da muralha de Jericó de modo geral, era de que era uma cidade intransponível, incapaz de ser alcançada e conquistada, porque as suas muralhas, além de altas, elas eram estratégicas. Ela havia sido planejada para que de fato ela pudesse ser intransponível. Ela só foi intransponível, ela só foi transposta, melhor dizendo, porque a ação de Deus, a ação divina, o agir de Deus, a mão de Deus foi com o povo de Israel, e a partir da obediência e da ação de Deus, Deus fez com que o povo de Israel pudesse conquistar aquela terra chamada de Jericó. Mas você percebe o quanto que só o fato de ter uma muralha já causava algum impacto nas pessoas? Bom, Jerusalém não era diferente, né? Precisava das muralhas. No tempo em que Davi era rei, quase que era difícil até das pessoas pensarem na hipótese de lutarem contra Israel. Por quê? Primeiro porque sabia que o exército de Israel lutava em nome de Deus. Embora fosse em nome do Deus invisível, sabia que de alguma forma Deus agia, né? E segundo, porque o seu rei, o rei Davi, ele era um comandante implacável, não era habituado a perder batalha. Nós não conhecemos um histórico de derrota de Davi enquanto batalhou. Bom, por assim dizer, nós podemos então entender o quanto que a muralha ela tinha essa função, né,
simbólica e ao mesmo tempo imponência física para dizer alguma coisa a respeito de uma cidade. Uma cidade com as suas muralhas edificadas e colocadas nos seus devidos lugares seria certamente uma cidade potencialmente forte e poderosa. Uma cidade com as suas muralhas destruídas enviaria a seguinte mensagem: podem vir, porque aqui vocês não vão encontrar resistência, né? Tá fácil. E então a importância da muralha era exatamente isso. Então os muros edificados, eles têm esse significado simbólico. Tem além de transmitir a sensação de segurança, a sensação de proteção, a sensação de organização, a sensação de unificação, a sensação de fortaleza, tem também a mensagem de poder, de potência, de condições e de capacidade. Então, quando você olha para as muralhas atuais de Jerusalém, o que você vê? Uma cidade que não tem condições de defender nem a você mesmo e muito menos defender os seus moradores, né? Neemias, percebendo isso, ele então se coloca à disposição para trabalhar em função disso. Nosso tema é trabalhar e vigiar, e a gente está abordando em primeira mão a questão do trabalho, tá bom? Bom, voltando aqui para a revista, a gente vai ali para a página 58, né? E no segundo parágrafo diz assim: quando Neemias iniciou o seu trabalho, uma violenta oposição se levantou para impedi-los. Isso mostra que é necessário não somente trabalhar, mas também vigiar. Neemias tinha plenas condições de que o trabalho se desenvolvesse. Era uma grande obra e que, na intenção de impedi-las, os inimigos viriam, e por isso a vigilância deveria ser constante. Ele põe os seus homens trabalhando em condições de se defenderem e de atacar, sem comprometer o andamento da obra. E ao realizar a obra, o Senhor certamente ao realizar a obra do Senhor, certamente inimigos internos e externos se levantarão, tentando impedir a sua realização. Então os ataques eles virão e precisamos estar vigilantes para nos defendermos dos mesmos. Então reparem bem, né? Neemias então, ele chega em Jerusalém, dá início aos trabalhos, começa a reunir o povo, ele toca no coração do povo, chama as pessoas para participarem daquele projeto, ao passo que ele fala que nós estamos realizando uma grande obra, de modo que nós não podemos parar. E quando ele dá início a esse projeto, tudo estava indo bem, mas os seus adversários então resolveram se levantar, né, contra o que estava sendo desenvolvido. E aí a gente já conhece a história: zombaria, ameaças, retaliações, sabotagem, coisas desse tipo iriam acontecer. E Neemias, ele precisou então rever as estratégias. Você lembra que o David falou na semana passada, né? Planejar para quê? Para conquistar, para construir. Então, ele tinha feito já o que ele pretendia fazer, mas no caminhar, ao longo da caminhada, ele precisou rever as estratégias, ele precisou dar uma parada, precisou olhar para a situação, para que ele pudesse entender naquele contexto o que de fato poderia ser feito de novo, de modo a não surpreendê-los na trajetória que eles estavam trilhando. Bom, a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus nos lembra que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então devemos ser sóbrios e vigilantes. 1 Pedro 5,8 fala sobre isso. Nossa vigilância deve ser constante, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e contra potestades e contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais do maligno nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 2 fala isso, né? Fazendo então de novo aqui uma analogia. O que seria analogia, né? É trabalhar a forma análoga, pegar uma situação, transportar essa situação
para tempos atuais e fazer um comparativo, né, de historicidade e para perceber o quanto que os cenários são parecidos e tentar tirar proveito, aprendizado da situação. Reparem que o autor da revista, ele começa dizendo então sobre as dificuldades que Neemias enfrentou, inclusive com inimigos externos e externos, e logo ele solta no tempo para falar sobre Deus ter orientado o seu povo a ser um povo vigilante, né? Porque o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. Isso é uma grande realidade, né? As pessoas que estão envolvidas na igreja precisam entender o quanto é importante caminharmos juntos, caminharmos na mesma direção e caminharmos na mesma marcha. Porque uma vez que alguém para de marchar ou fica marchando sozinho, tenta se transformar, né, num soldado solitário aí, ele se torna uma presa fácil, vulnerável ao nosso adversário. E esse processo de vigilância, ele é muito importante, porque dele e através dele é que a gente pode continuar a nossa trajetória e fortalecer os nossos vínculos. Então a igreja tem hoje o entendimento de que o processo de vigilância, né, ele é um processo singular. Melhor, não é singular, ele é singular no sentido de ser um processo grande, mas ele é plural. Eu posso ajudar o Pedro pode me ajudar, podemos ajudar um ao outro, e assim nós podemos caminhar. Nós podemos ver isso hoje na nossa igreja de uma forma tão interessante, tão cabal, se tratando do processo de cuidados que nós tivemos, né, que viver ao longo dessa pandemia. Repare que nós temos irmãos que ficam na entrada do templo, né, aferindo ali a temperatura, oferecendo o álcool gel para que os irmãos possam fazer a asepsia das suas próprias mãos, cuidar da sua higiene, tentar diminuir ao máximo o impacto ou a possibilidade de uma contaminação. Da mesma forma, os irmãos, eles estão preocupados em saber se você está ou não utilizando uma máscara. Tudo isso, irmãos, é para quê? Pensando num bem comum. Isso é vigilância, isso é estratégia, isso é cuidado mútuo, isso faz parte do contexto novo da igreja. Então você percebe que isso é analogia, isso é olhar para a história, ver o que já foi feito, e nós olharmos para a história recente, ver o que está sendo feito e o que pode ser feito. Neemias precisou passar por um processo desse também. Neemias também teve que lidar com uma questão como essa. E partindo para a parte intermediária do que nós estamos trabalhando, né? Bom, como nós estamos trabalhando no texto trabalho, né? Trabalhar e vigiar, eu queria compartilhar sobre o que é trabalho. O trabalho é um conjunto de atividade produtiva adotado por homens e mulheres e que podem ser desenvolvidas a fim de atingirem um objetivo. Além de ser isso a definição de trabalho, ela ainda pode ser uma atividade remuneratória, compensatória ou produtiva. Isso é trabalho. Trabalho, então, é o quê? Trabalho é uma atividade, é uma ação, é algo que a gente precisa fazer. Não tem jeito. Todo mundo precisa trabalhar. Não tem como fugir disso. Isso é trabalho. E o que nós estamos tratando aqui é de trabalho, tá bom? Trabalho é isso, é uma atividade, é uma ação. Por isso, ela tem aqui alguns objetivos. A gente não precisa acordar de manhã, não saber o que vai fazer e falar, agora eu vou trabalhar. Mas trabalhar o quê? Trabalhar como? Trabalhar em quê? Por isso, é uma atividade organizada e que tem propósitos, né? E esse propósito, ele é produtivo, ele é de forma a ser desenvolvido a fim de conquistar um objetivo, ok? Neemias, ele tinha isso muito claro no seu projeto. Quando ele vai falar com o rei, ele já tinha no teu coração que ele precisava trabalhar, ele precisava muito de desenvolver essas atividades que seriam fundamentais no propósito de quê? De reconstruir os muros em Jerusalém. Isso é trabalho. E aí, lembrando de novo, o David, na semana passada, falou sobre organização.
sobre se organizar, planejar, para quê? Para conquistar. Bom, isso é trabalho. Então, num contexto que nós estamos trabalhando aqui, Neemias, ele chega em Jerusalém, né? E ele convida o povo para trabalhar. É simples. Ele não vai ficar inventando uma história, ele não vai ficar se lamentando lá com o povo, falando, ih, como é que está a situação da Maria? O negócio está... Não, ele chega já, e ele já chega decidido a trabalhar. Tá? Então, no capítulo 2 aí, ó, que a gente vai dar uma lida agora, para a gente poder ver como que é interessante, capítulo 2, aí no versículo 18, olha bem o que está escrito lá. E lhe declarei com a mão bondosa do meu Deus, lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Então você percebe o quanto que é interessante nós trabalharmos juntos, né? Termos o mesmo propósito, tendo o mesmo objetivo. Aqui Neemias, ele trata disso, ele trata de trazer o povo, né? E tocar na autoestima, na estima do povo, trabalhar as questões emocionais e psicológicas do povo, trazê-los de volta a um sentimento de nação, mas para isso ele vai usar o quê? O objetivo e o propósito. Então o que ele faz? Ele chama o povo, convida o povo, conta como Deus agiu, e ele chega, né, no capítulo 2, versículo 18, e ele vai falar com as pessoas, Deus me conduziu até aqui, e com o propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele conquista o coração do povo, traz o povo para dentro do projeto, e ele faz o povo ter alguma coisa de que se orgulhar. Ele traz o povo para participar de um projeto que não é dele, é de Deus. E isso vai trazer de volta um sentimento de nação para aquele povo, entende? Veja como que isso tudo é muito importante, né? Porque quando Neemias, então, eles consensualmente dão início aos trabalhos, né, e começam a reconstrução dos muros, Neemias, ele vai enfrentar então o seu primeiro obstáculo, que são os seus opositores aí, né? E os opositores de Neemias, na verdade, eles não estão se opondo a Neemias, eles estão se opondo a um plano de Deus e se opondo ao povo de Deus. E é óbvio que quando isso acontece, é natural que Deus também entra na nossa batalha, né? Deus, ele vai acabar entrando de alguma forma. E os inimigos de Neemias aqui, né, são Zambalate, Tobias, os samaritanos, os árabes, e os inimigos que viriam até mesmo da parte sudeste de Jerusalém, eles se colocaram contrário a tudo que estava sendo realizado. E aí a gente já conhece também a história. Para tentar desmotivar o povo que havia até então, recentemente, trabalhado com baixa autoestima, eles começam a zombar do povo, dizer que tudo aquilo que eles estão fazendo não vai dar em nada, tudo aquilo que eles estão construindo vai cair e que não vai chegar a um denominador comum. Esse povo, eles não têm visão de nação, eles não conseguem caminhar junto, eles não têm propósito, eles não têm nada em comum. E é óbvio que isso vai mexer com aqueles que já estão fragilizados de alguma forma. Talvez você, de novo a gente faz uma analogia, talvez você que esteja ouvindo, né, está tão saturado aí de tudo que a gente tem vivido nesses dias, as dificuldades que nós estamos enfrentando, e é assim, gente, viver traz essas dificuldades. Mas o que nós estamos fazendo aqui? Tentando trazer você para a realidade. Existe um povo que te ama, existe uma igreja que tem orado por você. Você não pode caminhar sozinho, nem que seja um telefonema, nem que seja uma mensagem de WhatsApp. Fala com alguém. Você está aí nos grupos da igreja, sempre recebendo as orientações de como as coisas devem acontecer. De repente você não pode sair da sua casa por algum motivo, você precisa se proteger, mas não deixe de participar das atividades digitais da igreja. Isso tudo faz parte do contexto, e é isso que está acontecendo aqui, né? E aí o que vai acontecer? Os inimigos, eles vão se levantar. E aí Neemias percebe então que não basta pura e simplesmente trabalhar. E ele vai precisar adotar uma nova estratégia para ele lidar com esse momento que está acontecendo logo no começo da construção dos muros de Jerusalém. Então Neemias,
ele percebe que a estratégia deve ser adotada da seguinte maneira: além de trabalhar, eles precisam também de vigiar. E esse é o tema da nossa lição da nossa EBD de hoje, né? E aí eu quero também trazer a definição aqui do que é vigiar. Vigiar é estar atento, estar alerta, estar ligado aos fatos, observar o cenário, prestar atenção, olhar um todo. Bom, essa definição pelo menos é a mais concreta que a gente consegue trazer para o contexto, uma vez que vigiar é um verbo, né? E o verbo é exatamente isso, é uma ação. E a ação é uma coisa que depende de nós. Então você perceba que vigiar, você precisa ter a intenção de fazê-lo. Mas alguém pode provocar em você esse sentimento de vigilância. Alguém pode te orientar, alguém pode dizer para você: ei, fique alerta, fique atento. E isso de alguma forma vai despertar em você, né, o senso de urgência. E esse senso de urgência vai fazer com que você tenha o interesse em prestar atenção no cenário. E isso é vigiar. Então o que Neemias faz? Neemias vê a necessidade de adotar então essa nova postura em relação aos trabalhadores que estão trabalhando na construção ou na reconstrução dos muros, e ele então chama esse povo e ele traz uma nova orientação para essas pessoas. E aí a gente retorna então para o texto bíblico para a gente ver o que Neemias vai dizer para eles, né? Lá no capítulo 4, de novo, a gente volta para lá, para a gente poder ler alguns versículos. E ele diz o seguinte, então eu pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás das muralhas, com a sua espada e com as suas lanças e os seus arcos. Então reparem, Neemias percebendo, né, que havia uma proeminente ou uma possível invasão ou até mesmo sabotagem por parte dos seus adversários, que começaram o processo zombando, e ele então, depois eles partem para a ameaça, e agora, através da ameaça, ele percebe que o povo precisa ser animado de alguma forma, né? O que Neemias faz? Ele pega as famílias e ele então dá um direcionamento. Olha, vocês que estão aqui em frente aqui ao muro de vocês, a partir de agora, vocês não são só trabalhadores. Além de trabalhadores, vocês são também agora soldados do exército de Israel e soldados do exército do Deus vivo. E aí ele coloca então, né, as famílias para cuidar de áreas específicas. Isso é vigiar, né? É estratégia de planejar para conquistar, para construir, trabalhar, e agora ele está vigiando. Por quê? Porque as famílias elas vão ter que revezar, vão ter que se desdobrar para que tudo aquilo que eles já avançaram, tudo aquilo que eles já construíram, não seja derrubado, não seja frustrado, não seja impactado por forças exteriores, tá ok? Aí ele diz o seguinte mais, né? Depois de fazer a inspeção, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos e pelos seus filhos, pela sua família, pelas suas mulheres e pela casa de vocês. Irmãos, isso aqui é fantástico, porque ele não faz rodeio, ele vai direto ao assunto e não precisa ficar comentando, ele já foi direto ao ponto, não precisa esclarecer, fazer aqui uma exposição mais profunda a respeito disso. Ele está dizendo, vocês não têm que ter medo. Primeiro vocês precisam se lembrar de quem é que está lutando por vocês. É o Senhor forte e temível. E aí, vocês incorporando, vivendo essa realidade, vocês vão lutar pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelas suas mulheres e pela casa de vocês. Percebe o quanto que isso é forte? Percebe o quanto isso é poderoso? E aí, ele vai dizer o seguinte: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos nós para as muralhas, cada um a sua obra. Pronto, irmãos, tomaram atitude, os inimigos ficaram sabendo, e aí eles disseram ainda mais que Deus frustrou os planos do adversário. E aí o que Neemias fez? Bom, agora que a gente já venceu essa etapa, vamos voltar para a construção, porque lembrando, nós estamos realizando uma grande obra, de modo que nós não podemos parar.
E aí, quando eles voltam para os seus trabalhos, para a estratégia de vigilância a qual Neemias havia desenvolvido, ele então toma uma outra atitude também, que vai reforçar esse pacto de vigilância. E aí o que Neemias faz? Neemias diz o seguinte, né? Bom, daquele dia em diante, metade dos homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam lanças e escudo. Irmãos, estratégia, vigilância, cuidado. Enquanto uns trabalham, outros vigiam. Escudos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que reconstruíam a muralha, e os carregadores, por si mesmos, tomavam cargas, cada um com uma das mãos. Faziam obra e com a outra seguravam as suas armas. Percebam que a mentalidade desse povo modificou. Agora eles não caminham mais de forma autônoma, mas eles caminham pensando num propósito maior. Qual é o objetivo de trabalhar? Nós trabalhamos por um objetivo, e o objetivo é reconstruir as muralhas em Jerusalém. E ainda que eu seja um magistrado, ainda que eu seja um maioral, ou ainda que eu seja uma simples pessoa do povo, eu estou envolvido nesse projeto. Neemias conseguiu fazer com que essa nação voltasse a ter o mesmo sentimento comum. E o prêmio deles seria exatamente ver as muralhas reerguidas novamente. Versículo 18 diz que os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura, enquanto construíam. E os que tocavam a trombeta estavam ao meu lado, ao lado de Neemias. Irmãos, aqui a gente já consegue concluir o quão é importante nós termos lideranças, pessoas preparadas e que estejam dispostas a fazer a vontade de Deus. Porque as dificuldades vão vir, isso é um fato. Mas nós precisamos estar atentos e aprender a lidar com a dificuldade. E Neemias mostrou para nós que mesmo diante de tanta dificuldade, é possível nós chegarmos lá e cumprirmos o propósito. Nossa meta maior, como igreja, nossa meta, como no sentido aqui até metafísico, é nós sairmos da condição de sermos uma igreja militante, a igreja que milita pela causa de Cristo na terra, e nós desabrocharmos na igreja que é chamada de noiva de Cristo, na Jerusalém celestial. Nós estamos caminhando juntos, eu e você e eu, estamos trabalhando nesse objetivo. E quanto mais pessoas nós pudermos agregar nesse projeto de salvar vidas para o reino de Deus, isso será de fato algo muito compensatório no que diz respeito ao nosso trabalho. Bom, terminando então, eu quero fazer uma citação aqui, A única forma encontrada para dar continuidade aos trabalhos era fazer com que todos se tornassem trabalhadores e soldados. Além de serem meros moradores, Neemias conseguiu transformar todas aquelas pessoas em trabalhadoras e soldados e fez com que eles tivessem um sentimento de nação. Nós podemos chamar isso do que nós vivemos hoje, sentimento de igreja, sem o mesmo propósito. Para a gente terminar, eu gostaria de fazer uma leitura bem rápida aqui do texto de Neemias no capítulo 4, no versículo 19 até o versículo 21, fazer então essa abordagem e nós encerraremos. Neemias, ele diz o seguinte, Eu disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som de trombeta, ali reúnam-se e volte até nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava a lança, desde o raiar do dia até o entardecer. Pronto, irmãos. Neemias conseguiu. Neemias atingiu o seu objetivo. Neemias fez com que todo o povo tivesse um pensamento comum. E as pessoas, elas vigiavam, trabalhavam e vigiavam, desde o raiar do sol até o entardecer. Uns empunhavam lanças, outros empunhavam espada,
e outros tinham ferramentas em suas mãos, outros tinham a espada na sua cintura, outros vestiam couraças, colocavam o escudo, mas a obra não parou, e ele diz que quem trabalhava em favor de tudo isso era Deus. Que o Senhor possa falar ao seu coração, que nós possamos continuar a nossa caminhada de confiança e de relacionamento profundo com Deus. Deus abençoe a sua vida.